É uma pessoa que você pode confiar, tanto profissionalmente, mas também como pessoa. O Michel é um cara muito legal, muito gente boa, apesar de ser muito chato. Demonstram assim uma bagagem, uma condição de experiência. Ele é um amigo, né, para todas as horas. Né? Quão admirável ele é. Amanheceu, que bom que a noite passou. Passou. Viver é a melhor coisa do mundo. Eu vim trabalhar aqui na FAC em 2005. E aí, comecei em setembro, teve um vestibular também aqui na FAC. E eu já tinha feito um processo seletivo no IFCE. Lá eu passei para matemática, aí eu falei assim, entre a matemática e terminar logo, eu prefiro terminar logo. E aí eu peguei, fiz o curso, quando foi em 2009, eu concluí a graduação. E comecei aqui na FAC mesmo, trabalhando na recepção, passei pela biblioteca, apoiei as coordenações, todos os setores possíveis da FAC eu passei. Quando foi em 2010, depois que eu concluí o curso, eu peguei e fiz minha especialização em jornalismo digital. Quando eu conheci o Michel, eu entrei aqui na faculdade como professor em 2008. Se eu não me engano, o Michel trabalhava como funcionário do atendimento ao estudante. Ou atendimento ao estudante ou no núcleo de extensão, eu não estou bem certa. Mas ele era um funcionário, apoio do atendimento ao estudante, depois ele foi para o núcleo de extensão, algo do tipo. E aí eu fiquei na faculdade de 2008 até 2011 como professora. Depois eu me ausentei para o mestrado. Quando eu retornei em 2013, o Michel trabalhava na coordenação como apoio do professor Edmundo, né? Mas ele já estava começando a trajetória dele como professor, porque ele já tinha concluído a graduação, tinha concluído a especialização e estava ingressando no mestrado, né? Então, assim, uma trajetória, né, que ele começou como esse funcionário do atendimento, passou pelo núcleo de extensão, concluiu a graduação dele, fez especialização e aí ingressou no mestrado. Foi o tempo em que ele teve a oportunidade também de fazer uma seleção para ministrar aula na graduação em jornalismo e também em publicidade, né? Então ele ficou no apoio com o professor Edmundo. Bom, eu conheci o Michel já na minha primeira vinda à Faculdade Cearense, que foi justamente no dia da minha banca de seleção. Eu cheguei aqui para fazer a seleção, o semestre já tinha iniciado, foi em 2014.1, e já tinha mais ou menos um mês de aula e eu vim substituir um professor que teve que entregar essa disciplina, né, o professor Henrique. E aí eu cheguei para a banca, estavam na banca o professor Michel e a professora Luana, e assim, foi bem interessante, assim, não tinha contato com o Michel antes, não o conhecia, mas ele me deixou muito à vontade. Inclusive depois, quando eu entrei, foi uma coisa assim, bem rápida, teve a seleção um dia, 2 dias depois eu já estava dando aula. Eu fui muito bem acolhida por ele, me senti muito bem acolhida. Em 2012 teve seleção para mestrado na UFC. Eu participei da seleção, fui aprovado, aí eu recebi o convite do coordenador do Edmundo para poder ir para a sala de aula. Aí fui para a sala de aula. No mesmo ano eu fui convidado para vir para o atendimento estudante, para coordenar. Aí eu estou até hoje. O primeiro semestre ainda eu me lembro, foi 2013.1. O primeiro semestre que eu entrei em sala de aula para mim foi traumático. Eu pensei literalmente em desistir. Pela questão, as pessoas não te ver como professor, mas sim te ver como um atendente ou como um administrativo. Só que aí eu tive muita conselhos, motivação por parte do Edmundo, que era o coordenador do curso, que eu não desistisse, que eu levasse adiante. E eu comecei com a disciplina. Quando foi no outro semestre eu peguei 2 disciplinas, quando foi no outro eu peguei 4, e esse semestre eu estou com 6 disciplinas. Então não foi fácil lidar com a sala de aula. Cada dia é algo que eu aprendo, cada dia é algo que eu vou... matando todo dia um leão, porque é muito complicado. Tem sala que você pega que é show de bola, mas tem sala que você tem que criar mecanismo de envolver todos no conteúdo. Pronto,
conheci o Michel em 2012, como eu entrei aqui na faculdade. Na época ele ainda trabalhava na secretaria, eu lembro que ele sempre era esforçado, estava sempre pronto para ajudar o aluno. E após 2 anos eu fui aluna dele, na disciplina de Novas Tecnologias. Professores que com uma característica de uma mensagem não só da própria condição da pouca idade, mas que já demonstram assim uma bagagem, uma condição de experiência. E para ser muito franco, eu, vamos dizer assim, apesar da minha idade já um tanto, eu diria, avançada, né? Já estou na faixa dos 60 anos, eu ter um aprendizado com pessoas, com jovens que com menos, até eu diria com menos de 30 anos, a gente tem observado aqui. O Michel, por ter sido um guerreiro durante todo esse tempo, apesar de eu conhecê-lo há muito pouco tempo, só há 1 ano, eu vejo que ele é muito guerreiro, um cara muito competente, luta bastante, e realmente ele é uma grande inspiração, não só como profissional, mas como homem também. Quando eu comecei na coordenação, ele também trabalhava comigo, né? E sempre aquele profissional que ele consegue conquistar as coisas, não só as pessoas, mas também ele consegue conquistar e crescer na trajetória pela dedicação que ele tem, as atividades que ele desempenha. E também, não só ele conhece o sistema da graduação, ele conhece os procedimentos da instituição e ele se relaciona muito bem com as pessoas, né? Então são fatores fundamentais para que ele consiga crescer, né? Então ele ficou comigo dando aula e também aqui no meu apoio. Na coordenação foi fundamental para eu aprender, né, a lidar não só com o sistema, mas também com todos os processos da IES. E aí ele foi convidado, né, quando ele estava comigo, ele foi convidado para assumir a coordenação do atendimento ao estudante, né? Então vejam, ele era ex-funcionário do atendimento, passou por vários setores, vários processos, cresceu profissionalmente, academicamente, e aí foi assumir esse cargo na coordenação do atendimento. Eu até falei, gente, isso é um golpe, eu vou ficar sozinha, como assim? Me chama meu braço direito, né? E mesmo no atendimento ao estudante, ele é responsável por um setor fundamental dentro da IES, e ele ainda continua me apoiando, né? Eu sempre recorro ao Michel para tudo que eu preciso, seja para resolver uma questão com o estudante, porque ele tem um relacionamento muito próximo com os estudantes, com os professores, eu sempre peço opinião, né? Ele me dá indicações, auxílio, assim como quando ele precisa de mim, a gente tem sempre essa parceria. Ele é uma pessoa em que você pode confiar, tanto profissionalmente, mas também como pessoa, né? E essa trajetória dele foi de crescimento, de conquista. Ele lutou por esse espaço, né? E ele conquistou assim através da trajetória, do benefício que ele conseguiu em cada setor que ele passou, assim, do bom trabalho que ele desempenhou. E como eu coloco sempre para meus alunos, que a gente nunca deve parar de estudar. Mente vazia, né, oficina do diabo. Aí, então, eu voltei no sonho que eu tinha desde o começo, que era a matemática. Agora estou cursando novamente matemática para poder ampliar meu campo de conhecimento. Um fato legal é que teve um aluno que eu estudei com ele quando eu entrei na faculdade e ele foi meu aluno na disciplina de Novas Tecnologias. Foi muito engraçado você ter estudado com uma pessoa e logo depois estar lá como professor. E outro caso foi uma menina que começou comigo, também eu fui o orientador dela para que ela pudesse sair da instituição. Então quando eu cheguei ele já era coordenador, né, do atendimento ao estudante, já era professor do curso. E foi assim bem engraçado, assim, porque eu cheguei, no semestre que eu cheguei, não orientei ninguém, né, em trabalho de conclusão de curso, porque as pessoas ainda não me conheciam, eu tinha chegado, já tinham começado as aulas, mas ele me chamou para uma banca de defesa dele, né. E aí, eu participei de uma banca de defesa junto com ele, né, de outro estudante, de outro orientador. E aí, assim, eu cheguei, a pessoa, a gente tá com medo porque o Michel é super conhecido, porque ele é criterioso, ele vai falar mal de todo mundo na banca e tal, não sei o quê. E aí ele fez uma brincadeira, que ele é conhecido de fazer essa brincadeira, de chegar e dizer, né, quando volta o aluno para receber a nota,
dizer que a banca decidiu que o aluno não conseguiu passar, mas que ele tem várias coisas para mudar, até tal data, aí sim consegue passar. Então quando o aluno já está quase chorando, aí ele chega e diz, não gente, é brincadeira, você passou, sua nota é tal. Então assim, a priori eu fiquei meio, nossa meu Deus, não foi isso que a gente combinou, mas aí depois eu percebi que era uma brincadeira dele. Então para além disso, assim, o Michel é uma pessoa muito legal, porque ele acolhe todo mundo, ele é aquela pessoa que sempre consegue resolver as coisas, sempre que você procura alguma informação ele sabe lhe responder. Por várias vezes durante o período de férias, a gente faz um revezamento para substituir a professora Luana na coordenação quando ela tira férias. E aí quando eu tô aqui eu perturbo muito, tudo eu quero saber, tudo eu pergunto a ele e ele sempre está disponível para tirar a minha dúvida, para me orientar, para ensinar. Então assim, várias coisas que eu sei daqui do curso da coordenação foi muito pelo Michel. Foi muito que o Michel me passou desses períodos que eu substituo a professora Luana algumas vezes e ele me passa. E pude perceber o quão admirável ele é. Um professor sempre disposto a ajudar, um colega, né? Até porque ele foi estudante aqui também na faculdade. E você percebe que ele sempre está pronto para lhe dar a mão, para tentar resolver da melhor maneira possível o que for pedido a ele. Ele é uma pessoa muito legal. Esse fato da pouca idade dos professores, especialmente no caso do Michel, por exemplo, isso aí eu vejo como um ponto até super positivo, porque é uma forma mais, uma forma jovem, uma forma de uma didática também assim que para mim até me traz a minha jovialidade. O Michel é um cara muito legal, muito gente boa, apesar de ser muito chato, mas ele é um ótimo funcionário, um ótimo companheiro de trabalho, gosto muito dele, sempre posso contar com ele, sempre pode contar comigo. Então assim, é muito bom ter o Michel aqui na equipe, acho que é um suporte muito bom. Além disso, assim, ele é um amigo, né, para todas as horas, né, todos os aniversários surpresas que a gente organiza para os professores, né, todos os eventos que a gente faz, a gente sempre conta com ele. Então é muito bom ter o Michel na equipe e ter o Michel como amigo. Eu já tenho 10 anos na FAC, então a trajetória que eu trilhei na instituição, ela foi prazerosa, porque eu tive várias oportunidades e todas as oportunidades eu aproveitei e fiz o possível para que elas pudessem realmente valer a pena. E a intenção é expandir, então quem me der a oportunidade onde for, dentro da instituição, eu estou crescendo, só me dá a oportunidade. E eu falo sempre, não deixar as oportunidades passarem, né? Porque quando a oportunidade passa, que ela volte, é muito complicado. Então, todo mundo tem que realmente agarrar e fazer o que gosta, né? E a minha meta de 2016 é meu doutorado. E concluir, né? Matemática, se Deus quiser. Amanheceu, que bom que a noite passou. Viver é a melhor coisa do mundo. Eu abro a janela do meu quarto e vejo o brilho do sol. A minha vontade de viver é bem maior do que sonhar. Mesmo porque fez tanto frio ontem à noite. Amanheceu, tenho de volta a esperança. Eu não sei o que dizem os astros, nem as cartas do tarô, mas eu sei que Deus me deu a vida.